E aí, gente do Brasil, quem quer falar Ulisses, e hoje vamos continuar com a nossa, com a nossa série História de Geekland. Bom, bom, a Primeira República, em 1910, Michael I fez uma assembleia com parlamentares dos estados e os governadores e os parlamentares do reino. Para idealizar a ideia de planejamento para que Geekland seja um país democrata, quem aceitou a forma de governo foram os governadores e o parlamentar dos estados. 55% para os aprovadores e 45% para os desaprovadores, que foram todos os parlamentares do reino, que na Assembleia eram 7. 2 anos depois, Michael I se retirou do cargo de imperador e no lugar dele entrou o primeiro presidente de Geekland. E foi disputada por Tiago das Freiras, pelo Partido da Impunidade Precária, feita pela população humilde de Geekland, que na época era de 25%, George Tridman, do Partido dos Trabalhadores Caseiros, partido feito pelos operários da usina óleo de Capitânia e trabalhadores da Organização dos Rueiros, onde podia ser para os moradores de rua, que era 15%. Eduardo Franco foi do partido dos lusitanos, que foram os portugueses que são descendentes portugueses que foram até a cidade de até o país, né? E o Gunther Wolfsburg, não, Otaviano Moreira, do partido Geekland é Melhor, e Gunther Wolfsburg, do partido alemão. No dia 31 de junho, ocorreu a primeira eleição e que, segundo Trigo Vilela, professor de ciência política da Universidade Católica de Dimsdale, foi tranquila. Na primeira eleição não houve segundo turno, pois George Tridman ganhou com 70% dos votos, enquanto os outros candidatos ficaram empatados em 10%. Segundo a Constituição feita no ano anterior à eleição, o eleito ficaria até 4 anos de eleição e metade do dinheiro recebido ao presidente. 50% era destinado para reformas do país. No seu governo, o país sofreu com a perda do imperador Michael I, que faleceu após ser roubado pelos bandidos no bairro Trinidad, em Capitânia, onde ficava a Casa Imperial, e levou 17 facadas. Então, o nome do seu governo se chamou Governo da Superação da Perda. A partir daí, o governo superou as dificuldades, como a doença do rato que provocava infartos e a economia fragilizada, que o PIB diminuiu 30% em relação ao reinado de Michael I. No penúltimo ano do governo, George abriu a Universidade de Medicina e, com a vinda dos médicos ingleses, cresceu o combate contra a doença do rato. E o presidente construiu ao lado do Palácio Presidencial a Bolsa de Valores medindo forças para que a economia voltar a crescer e a evoluir. No último ano de governo, o presidente decidiu criar uma bandeira para o país, que tinha uma estrela amarela no meio e o resto era laranja, e nasceu no dia seguinte pelo presidente Ítalo Gonçalves, que foi do mesmo partido de George, e venceu o Ricardo Trigueiro, do partido dos lusitanos. Eduardo Paissandu, do Partido dos Trabalhadores Caseiros, e Valando Ruiz, do Partido Alemão, Partido Alemão, e Valando Ruiz, do Partido Geekland é Melhor. O Partido Alemão, ele não conseguiu, o Partido de Impunidade Precária não conseguiu definir o candidato para disputa. A apuração dos votos.
Na época da Primeira República, de 1912 até 1928, os votos aconteciam dentro dos palácios dos governadores. Juntado os 2 dias depois, quando ia até a capital para enfim eleger os resultados, né? Eleger o presidente ou a possibilidade do segundo turno, que só ocorreu em 1924, quando Ricardo Moura, do Partido Alemão, e Vinícius Redondo, do Partido Geekland Mulher, ficaram empatados em 35% e foram para o segundo turno. Depois, com a vinda do telefone, no Palácio Presidencial havia sessões para coletarem dados sobre as votações do devido estado, e essa versão durou 73 anos. Com a venda dos computadores e da internet, facilitou rapidamente a apuração. Essa coleta de dados ficou mais rápida. Na última eleição, em 2012, a eleição ganhada por Phineas Flynn foi a apuração mais rápida da história, 3 horas de duração. Isso porque o censo político constatou que dos 50 mil habitantes que são cadastrados assim, para votação, né? Que são pessoas de 16 anos até 79 anos. Aparecendo 10 mil habitantes e o horário de votação foi das 6 da manhã, 9 horas de manhã, 9 da manhã aqui no Brasil, até as 3 da tarde, 6 horas, 18 horas aqui no Brasil, no dia 31 de junho de 2012. Bom, o que dizer desse ano que aconteceu ao longo dos anos em Geekland? Geekland teve crescimento. Teve anos que Geekland teve assim, sofreu crises, altos e baixos nos números de utilidade pública, evoluía, ficava. Bom, nas eleições de 2008 e 2004, nas eleições de 2004 e 2008, já com a evolução da comunicação, isso foi importante para que o país continuasse evoluindo cada vez mais a níveis dos Estados Unidos e a União Europeia e o Japão. Lembrando que Geekland não existe, ele ficaria em cima do Canadá. É um país bem pequenininho, mas acho que foi uma coisa. Bom, esse foi o nosso segundo história. Segunda história de Geekland. Se vocês gostaram, a parte no gostei, críticas, sugestões, aí embaixo. Críticas, sugestões aí embaixo na descrição. É isso, e eu fui.